professores, meu nome é Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula da lição da CPAD, que esse semestre tem como tema Conhecendo o Livro do Começo, e hoje temos a lição número 6, que tem como tema a primeira briga. A leitura bíblica se encontra em Gênesis 4, de 1 a 16. O objetivo é que o aluno compreenda que devemos ter um coração bom e puro. E o ponto central dessa lição é que Deus se agrada de um coração puro e bondoso. Bom, querido professor, eu sei que a gente já está na aula número 6, mas eu só quero trazer para vocês algo que eu fiz com meus alunos, que eles gostaram muito. Na verdade, é uma dica que a Prof. Pri deu no jardim, né, do sistema de pontuação. A minha sala é toda decorada de peixinhos, então achei bem conveniente aproveitar a ideia dela, do aquário. Então é bem facinho de fazer, bem simples. Eu fiz um papel cartão, um pouco mais resistente, e colei por cima uma folha de ofício mesmo, colorida, com um papel, com um plástico. Dá para utilizar os plásticos, aqueles de retroprojetor, fica um pouco mais duro. Mas no caso, eu fiz com um papel de embalagem mesmo, aquela que se compra para colocar roupa, que vem uma blusa dentro normalmente, e eu acho que ficou interessante. E por trás eu pintei com tinta guache mesmo, né, para dar o acabamento assim de fundo de mar, e colei um pedacinho de papel, representando as algas ali. E aí, de acordo com o que os alunos trazem, se trazem a Bíblia, se trazem ofertas, né, de acordo com o que eles vão trazendo, como você pode montar o seu plano de frequência como melhor lhe convir, e eles vão ganhando para colocar dentro do aquário os bichinhos do mar. Peixinho, golfinho, o caranguejo. E assim vão preenchendo para que no final do semestre a gente possa contar e fazer um programa de pontuação, ganhando às vezes uma lembrancinha, um brindezinho, que eles sempre se agradam. Então essa lição eu já penso em começar já contando a história antes de qualquer coisa, antes de a gente falar o versículo, né? Então eu faço esse legal nesse semestre é que conta o livro desde o começo. Então toda aula você pode contar desde o começo para fazer relembrar e ir perguntando para eles. Então Deus criou o quê? Criou o jardim. Como se chamava esse jardim? Jardim do Éden. O que o Senhor colocou lá? Ele colocou as plantas, as árvores. O que mais o Senhor criou? Criou o mar. Aí você pode fazer um agregado aqui com o mar, ou então com um pedaço de tecido também para agregar. E o que mais o Senhor fez? Então você vai colocando, ele criou os animais, as crianças vão respondendo, porque elas vão lembrar da aula. Então colocar os casaizinhos de animais, aqui eu só representei pelas ovelhinhas, mas você pode colocar mais animais. O que mais o Senhor criou? Criou o homem. Como é que era o nome desse homem? E as crianças respondem, Adão. Criou a Eva. E vai colocando. Tá, e o que a gente aprendeu mais? O que aconteceu com eles? Aconteceu. Aí criou. Eles podiam comer de tudo, porém não da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tudo bem simples, feito com EVA, rolinho de papel também, para fazer o apoio, para eles poderem ficar em pé, a mesma coisa a árvore também. Deixa eu lembrar aqui. Tem os peixinhos também, que dá para a gente colocar ali na água. E o que aconteceu com a árvore? O que aconteceu naquela história que a gente contou? Surgiu a serpente que influenciou ali a Eva a pecar também. Uma serpente feita de papel. Botei um pedacinho de fita dupla face ali, só para segurar a serpente. E assim foi acontecendo. A gente vai contando a história, relembrando, né, as histórias anteriores, as lições anteriores, fazendo eles relembrarem, perguntando, interagindo com a criança para montar o cenário novamente.
Aí chega na lição número 5, então, que Adão e Eva acabam sendo, então, expulsos do paraíso. Então, você pode, então, retirar os itens para montar um novo cenário, para começar a contar, então, a história hoje de Caim e Abel. Então, tira o cenário, você pode estar utilizando o mesmo cenário, ou então, para mudar de lugar mesmo, é interessante a gente estar trocando. Então, eu só coloquei aqui uma fitinha que dê para tirar. Para a gente poder trocar o cenário. Prender um pouquinho. Isso. E troca o cenário para eles poderem compreender melhor que realmente não era o mesmo local, já não era o jardim do Éden, né? Eu boto um verdinho diferente aqui, que o verde já não era tão brilhoso, o jardim não era tão mais bonito, porque eles não podiam mais pertencer àquele lugar. Então, a gente pode voltar com Adão e Eva, pode botar, de repente, botar um outro personagem já com a roupinha, coisa assim, ou permanecer assim mesmo para eles terem a noção que era Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 2 filhos, que se chamavam, então, Caim e Abel. E Caim e Abel cresceram, e desde pequeno Caim gostava de contar a história dele, né, de pequenininho, para definir ali a profissão dele. Então, a Caim sempre gostava de cuidar da terra, das frutas. Então, ele acabou sendo um lavrador, né, como profissão quando ele cresceu. E já Abel já gostava mais dos animais, então ele cresceu e se tornou um pastor de ovelhas. Então, eles cresceram, a gente já pode entrar com outro personagem. E para simbolizar ali a profissão, o que eles faziam, eu só fiz um recorte aqui das profissões dele. Um era de ovelhas, outro cultivava a terra. Pode colocar mais assim, só para eles terem noção aqui da profissão, de repente dá para colocar mais umas ovelhinhas ali com Abel. Entendeu? Depende de um cajado aqui também, porque ele ser pastor. O cajadinho também bem fácil de fazer. Eu fiz só com aramezinho de pão enrolado no papel aí, da cor. Então você conta o enredo todo da história, que aí eles foram então fazer a oferenda para... Opa, oferenda não. A oferta, né? Então você conta todo o enredo da história, né? Né, a profissão de cada um, e que um certo dia, eles foram fazer uma oferta ao Senhor. Então eles deram as suas primícias, como de hábito. A gente pode, de repente, você pode fazer uma caixinha forrada de tijolinho para representar o tijolinho. Eu usei aqui como potinhos mesmo de sobremesa, para ficar uma coisa ilustrada, brilhosa, também de oferenda a Deus, onde Caim ofertou o seu melhor, aqui no caso uma maçã, que representa as frutas, e aqui a gente pode usar o novilhozinho, a ovelha, na verdade a ovelha, né, para fazer a oferta ao Senhor. E aí você vai contando a história, e aí, como diz ali na lição mesmo e na Bíblia, Deus não aceitou então a oferta de Caim, e com isso ele ficou muito bravo, muito raivoso, até a sua expressão do rosto mudou. Nessa hora você pode introduzir um coração, pode ser agora, na hora da história mesmo, ou de repente no final, depende de como você queira estar trabalhando. Eu fiz aqui um coração bem fácil de fazer, bem simples, bem econômico, bem reciclável, digamos assim. Eu gosto de sempre trabalhar com materiais reaproveitados, porque a gente tem um investimento um pouco mais curto, então às vezes a gente nem percebe, mas ao nosso redor tem tanta coisa que a gente pode utilizar para não
não precisar introduzir, às vezes, muito né, despesa financeira, que às vezes é um pouco mais difícil. Então aqui é o de papelão mesmo, forrado com uma folha e colocado papel compacto em cima. Então você, ali na hora da história, o coração dele, por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Porque o coração dele estava sujo, estava cheio de inveja. Aí você vai botando e sujando aqui o coraçãozinho. E o coração que era branquinho, como o de Abel, o de Caim não, Caim estava manchado, cheio de sujeira. Cheio de sujeira não, cheio de... Esse coração também pode ser representado, de repente, fazer com um material de feltro, que também é um material bem econômico, e o feltro faz um feltro branco, e vai colocando uns pedacinhos de preto. E o feltro legal, porque em contato, dependendo do lado, se botar o lado certinho, eles se aderem um no outro. Então você pode estar usando, então, realmente ali na hora da história, ou no final essa prática aqui. E no final da história, você vem, né, com como é que a gente faz para se livrar dessa sujeira do coração, dessa inveja, tudo, através de quem? Ou, na época ali, através do perdão de Deus, mas que Caim realmente não demonstrou, quando Deus veio interagir com ele, perguntando onde estava o irmão dele, mesmo assim ele não tinha remorso, não se arrependeu do que ele tinha feito. Mas hoje, através de Jesus, a gente tem a possibilidade de também se arrepender e voltar a estar no coração de Deus. E aí você pode utilizar, de repente, ou uma esponjinha, ou alguma coisa assim. Eu fiz assim um potinho mesmo, com álcool dentro. Então a gente vem com um paninho, ou uma esponja, ou um algodão, também dá para ser. Deixa eu pegar aqui. E mergulha no álcool, que ele depois... Eu usei aqui caneta de quadro branco, que fica mais... Tem que ser para tirar ali, fica mais fácil. Eu já utilizei, de repente, outra caneta e não ficou com um efeito tão retirado. Aí vem o sangue de Jesus e retira tudo. E depois você utiliza, eu já utilizei várias vezes esse coração também. Então fica limpinho através do sangue de Jesus. Nosso coração volta a ser limpinho. Então pode estar utilizando dessa forma esse coração. Não esquecendo, né, que ali na hora da história também sempre trazer para a realidade da criança no dia a dia dela. O que pode estar acontecendo para o coração dela estar surgindo? Será que ela fica com inveja do irmão, do amigo, quando de repente ele ganha um elogio da mãe por ter feito algo correto, ou da professora, uma coleguinha recebe um elogio da professora por ter tirado uma nota boa? Isso tudo vai escurecendo o nosso coração. Sempre fazer a analogia com a criança, né, trazer para a realidade dela, para que ela tenha um aprendizado, né, da história. Dentro do contexto da família, né, querendo ou não ali, Abel e Caim eram irmãos, e Deus criou a família para viver com alegria. Deus não quer que a gente fique com ciúme, passar isso para a criança dos seus irmãos, que a gente brigue com eles. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem ama a Deus... Vamos voltar essa parte. Então, voltando ao tema de família, é bom passar para a criança que Deus criou a família, né? Ele criou Adão e Eva, foi a primeira família que ele instituiu na terra. Então, Deus quer que a gente viva com alegria com a nossa família, que a gente não brigue, que não brigue com o irmão, não brigue também com os amigos, que a gente, né, seja sempre em paz com ele. Porque na Bíblia diz que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Lá em 1 João 4:21. Então, introduzindo essa parte de família, né, eu gosto sempre, todo semestre eu gosto de
colocando algo na sala que remete à família, para que no final do culto a gente possa estar orando, intercedendo pela família ou por um amigo. É importante, professor, que você sempre faça uma oração no final e no início. O início agora eu estou instigando um pouco as crianças para que elas façam a oração. Elas iniciem a escola bíblica, né, com a oração delas. E no final a prof ora com as intercessões, os pedidos das crianças e pela família. Então, para representar a família e ficar o lembrete toda vez, toda escola, né, eu fiz assim um pêndulo, um mobile, né, para a gente pendurar na sala, com um coração. E aqui embaixo, as crianças escreveram o nome das famílias que elas querem, ou amigos, né, que ela deseja que tenha oração. Isso aqui também é bem facinho de fazer, só aqui é de plástico, né, porém dá para fazer de papelão, aqui é forrado com com papel compacto e com as letrinhas de EVA mesmo. Pendurada então no fio de nylon bem fininho, e aqui também, fiozinho de nylon. Eu só fiz um furinho com uma agulha mesmo, para ficar bem fininho, e só passar para ficar penduradinho. Aí eu quero pendurar, então a gente pendura lá na sala e fica girando, então, bem bonito os corações. Ainda deixei alguns espacinhos, porque nem todas as crianças vieram, que estão matriculadas, então a gente vai sempre que alguma criança nova vem à nossa escola, a gente agrega aqui também. Então, para a memória em ação, eu sugiro que a gente faça um desafio com as crianças. Esse semestre também eu estou propondo a elas a conhecer um pouco melhor a Bíblia, a ensinar elas a manusear a Bíblia, a procurar os livros corretamente na Bíblia, se está no Antigo, discernir se está no Antigo, se está no Novo Testamento. Então, a minha proposta para essa lição é que elas venham a buscar o versículo sozinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai instigar ela e vai dando dicas, na verdade, como um caça-tesouro, vamos dizer assim, para elas. Aí a gente vai dando dicas. Olha, começa com M, está num capítulo que começa, do escritor que começa com M. Está no Novo ou no Antigo Testamento? O que vocês acham? Começa com M. E aí vai instigando, está no Novo. Então tá. E vai dando dicas para que ela venha a descobrir qual é o versículo. Eu vou botar lá no PDF algumas dicas para que você possa passar para a criança. E aí essa dinâmica que você pode fazer você mesmo passando para as crianças ou dividir em grupos, que aí faz competição entre um grupo e outro. Sempre fazendo um mesclado entre meninos e meninas. Não façam um contra o outro, porque dá um pouquinho de confusão assim nessa questão de dividir menino e menina. Então, professor, as minhas dicas para essa... Opa. As minhas dicas para essa lição de número 6 seriam essas. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Obrigada. Não, esse encerramento não ficou bom. Eu vou fazer a parte do pêndulo novamente para ver se fica melhor a gravação. Então, professor, aproveitando o gancho ali de família, né, de Adão e Eva, como família, que tiveram Caim, tiveram Abel, sempre eu gosto de todo semestre ter algo na sala para representar a família, né? Porque Deus criou a família para viver com alegria. A gente já introduz ali nessa parte ali, não para brigar, para que um fique com ciúme de um outro, né? Que eles não briguem, que eles realmente vivam como irmãos. Porque na Bíblia está escrito, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, lá em 1 João 4:21. Então, a minha sugestão é que a gente faça esse pêndulo aqui, para estar lembrando lá na sala de aula sempre. Minha família no coração de Deus. Então, vai ficar penduradinho aqui.
E do outro lado o coração, porque quando ele gire, né, tem o coração ali do lado. E aqui embaixo está os pedidos de oração das crianças. Botou o nome das famílias, nome das pessoas da família que eles querem que orem, às vezes dos amigos também, né? E aqueles que não sabem, a maioria da minha sala, pelo menos, já está na cidade, está alfabetizada. Porém, aqueles que não sabem, de repente, podem estar desenhando a família, né? Então, é bem facinho de fazer. Aqui pode ser um papel cartão, ou, de repente, aqui é uma cartolina, escrita ali com papel compacto aqui, para ficar mais lisinho, mas pode ser feito de outra forma também, com as letrinhas de EVA para dar bastante destaque, e os coraçãozinhos pendurados, então, num nylon bem fininho e quase não aparenta. Deixei ainda espaço aqui para novas crianças, porque ainda não iniciou, todos estão frequentando ainda, talvez com a volta às aulas agora, eles retornem todos à escola bíblica também. E para a questão do versículo de hoje, a minha sugestão é instigar eles a saber manusear a Bíblia, procurar os versículos, os livros corretamente. Então, proponho a eles um desafio, uma caça ao versículo, digamos assim, né? E vai dando dicas para eles. O escritor começa com a letra M. Será que está no Antigo Testamento? Será que está no Novo? E aí vai dando dicas para eles irem descobrindo e conhecendo um pouco mais da Bíblia. Né? Saber manusear, na verdade, procurar os livros da Bíblia. E essa dinâmica você mesmo está instigando as crianças, passando as dicas, ou de repente dividir em grupos para que elas se desafiem. Vamos ver quem é que acha o versículo primeiro. Eu vou dispor lá na PDF algumas ideias, algumas dicas para que eles possam procurar então na Bíblia deles e para achar o versículo de hoje. E aí depois, né, quando finalizar, a gente mostra para eles ali, fiz de uma forma só para visualizar bem, para eles possam decorar, né? Decorando, eles ganham então o adereço ali do fundo do mar para colocar lá no aquáriozinho e pontuar também. Então, professor, as minhas dicas para essa lição seriam essas. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua família, a sua aula, que seja uma bênção, que você possa realmente passar a palavra de Deus para as suas crianças.